Olá, todo mundo está me ouvindo aí? Vamos começar então. Boa noite. Estamos aí para começar a nossa live. Agora. Só um minutinho aqui. Conseguiu entrar, mano? Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo está ouvindo? Oi, Adriana. Boa noite. A Mari. Mari Oliver. Não sei se no Insta entrou. Entrou no Insta aí? Não consegui entrar ainda. Entrou no Insta. No Insta parece que tá rolando aí. Deixa eu ver. Vamos começar então? Já estamos bem na hora. Só confirmar se no Insta entrou, a gente já começa. Olá, deixa eu ver quem mais está entrando aí. Quero dizer que sejam todos bem-vindos. Quero agradecer imensamente ao convite do pessoal do Cefa, o Luiz Fernando, que sempre me chama, o Carlos lá, o pessoal lá do Cefa que sempre me recebe com um carinho muito grande. Quero agradecer pela oportunidade aí. Que possamos então, todos nós nessa noite, sentir a presença de Jesus, que sempre está conosco, que sempre nos inspira a todo momento. Que nós possamos sentir sua presença e trazer para essa noite muita reflexão, né? Muitos pensamentos, muito material que a gente possa levar para a nossa prática de cada dia. É isso então. Vamos começar então? Ó, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: comentem, perguntem, falem. Não existe pergunta boba. Não existe pergunta boba. Qualquer pergunta que vier aí a gente vai ler, vai tentar responder na hora certa, aí, comentários relevantes que vão acrescentar. O ruim é assim, eu não acho legal que seja a live do Marcelo, que seja uma live nossa, onde todos nós possamos participar e dividir bastante coisa. Isso que é interessante. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu gosto de fazer é essa: você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Bom, se você acredita, então você acha que Deus é bom, que Deus é justo? Se Deus é bom, Deus é justo. E outra, se Ele é bom para todo mundo, ele tem que ser bom para todo mundo. Ele não pode ser bom só para alguns, só para a galera e tal, né? Só para os amigos, só para os parentes. Não, Deus é bom para todos. Não é que nem o ser humano, que é bom só para alguns e para outros é indiferente. Deus é justo com todos. Então Deus é bom e Deus é justo. Aliás, eu quero dizer assim: Deus é infinitamente bom, é infinitamente justo. Estes são os atributos da divindade. Aliás, todos os atributos de Deus estão no superlativo. Então ele é onipresente, onipotente, onisciente, infinitamente bom, infinitamente justo. Tá.
Você acredita em Deus? Sim ou não? Fala aí. Sim, sim, isso, sim, ok. Outra pergunta. Você acredita que a nossa alma sobrevive ao corpo? Você acredita? Se você acredita, né, ótimo. E para onde vai essa alma? Da onde ela veio? Se você acredita que a alma sobrevive ao corpo, quer dizer, ela existia antes do corpo também. Então vamos lá. O que acontece? Esse vai ser o nosso chão. Esse vai ser o nosso chão. Tá? Deus é bom, Deus é justo. Nós vamos partir daqui. Beleza? E a nossa alma, ela sobrevive à morte. Se ela sobrevive, para onde ela vai? Da onde ela veio? Será que nós fomos criados no momento do nascimento? Vamos refletir sobre isso. Se nós, como eu estava dizendo, se nós acreditamos em Deus, nós acreditamos num Deus bom e justo. Se Deus é bom e é justo, mas quando nós olhamos ao redor, o que é que nós vemos? Nós vemos diferenças. Em todo momento nós vemos diferenças. Por exemplo, só um minuto. Baixa um pouquinho ainda. Vamos lá. Se Deus é bom, Deus é justo, quando nós olhamos ao redor, o que nós vemos diferenças? Quero que vocês me expliquem isso. Como pode... e são várias, né? Como pode uma pessoa... A pessoa nasce em Estocolmo, na Suécia, e a outra nasce em Osasco. Você preferia nascer em Estocolmo ou em Osasco? Nossa, agora o pessoal de Osasco ficou bravo comigo. Mas assim, não, estou em Osasco. Você preferia nascer em Zurique ou na Suíça ou em Carapicuíba? Agora o pessoal de Caracas ficou bravo comigo. Mas vamos ver. Vamos mudar um pouco. Você gostaria de nascer em Carapicuíba ou em Luanda, em Angola? Agora melhorou. Você preferia nascer em Carapicuíba ou em Damasco, na Síria, ou em Bagdá, no Iraque? Sempre tem uns lugares, mas é claro, Carapicuíba é nós, Jardim Tonato, estamos juntos, vamos lá, né? Então olha que diferença. Então o simples fato de você nascer num lugar ou nascer em outro pode complicar, pode facilitar a sua vida. Mas não é só isso. Existem muitas outras diferenças. Por exemplo, nós vemos pessoas, crianças que têm facilidade com matemática. Nós vemos crianças que tocam piano maravilhosamente. Crianças novas, tem idade, assim, vai lá e toca piano. Como assim? E eu não sei tocar nem campainha. Como que fica isso? Como explicar isso? Vamos lá, então. O que nós aprendemos com algumas religiões? Nós aprendemos que nós, antigamente era assim, né? Se você for bom, você vai para o céu. Se você for ruim, você vai para o inferno. E pronto. Mas olha que coisa. Isso era como ter uma pena de morte para todos os crimes. O cara é bom pra caramba, vai pro céu. O cara, ele é mais ou menos, ele é bonzinho, vai pro céu. O cara é o demônio, vai pro inferno. O cara só roubou um saco de bala quando era criança. Mas é ladrão, então. E aí? Isso causava um grande problema para a igreja, um grande problema. Então, no ano 593, da era cristã, depois de Cristo,
a igreja decide criar o purgatório. Porque tinha um grande problema também. Um grande problema. E as crianças quando morrem? O que acontece quando as crianças morrem? O que acontece? Criancinha nenê. O que acontece? O que acontece, sogra? Vira anjinho. Uma vez eu estava vindo de um enterro com a minha mãe e era de um bebê. E eu perguntei para minha mãe assim, mãe, eu tinha assim uns 7, 8 anos, eu era uma criança assim, ó, certo? E aí eu perguntei para minha mãe assim, falei, mãe, quando se eu morresse agora, se eu morresse, eu virava anjinho e eu ia para o céu? Minha mãe, ela deu uma mordida, ela demorou para responder. Isso fica marcado na gente, né? Ela mordeu o lábio assim, pensou, olhou para mim e falou, sim, filho, você ia para o céu, mas assim eu não botei muita fé naquilo, não senti firmeza, assim, falou, puxa vida, hein, que coisa. Mas eu fiquei feliz na hora, mas depois eu estava refletindo, pô, é ruim isso aí, né? Mas a igreja, para acabar com esse problema, criou o purgatório. O que era o purgatório? O purgatório era um lugar para ficar essas pessoas, que nem são tão ruins, né, tão ruins, e nem tão boas. Então ficava lá, purgando. E depois ia, né, para o céu. Mas como que ela saía de lá? Através da virtude da prece. Olha que coisa interessante. Através das virtudes da prece que ela fazia ou que as pessoas fariam por ela. Então, isso foi bom no começo, mas depois criou algo, foi um grande problema, que foi a venda de indulgências, a venda de preces. Imagina, o pessoal chegava lá para o padre e falava, padre, já que você está aí, reza lá pelo meu tio, pelo meu irmão, eu faço um donativo aí e tal. Começou a venda de terreno no céu. Foi um grande problema isso. Eu não sabia o que era purgatório, o que ficava purgando. Mas um dia eu estava na casa da minha avó. E aí, vó, né, sabe como é? Eu cheguei para ela e falei, vó, o que é que tem hoje de bom para a gente comer aí? Minha avó falou assim, hoje tem ovos no purgatório. Eu falei, nossa, o que é isso? Agora eu vou descobrir o que é esse purgatório. E ela fez um molho assim de tomate, um molhão vermelho assim, e foi quebrando os ovos, colocando assim, um por um, né? E o ovo ficava ali no meio da fervura, ficava ali. E aí eu olhava para o ovo assim e imaginava uma pessoa. Então, é isso que é o purgar, né? É isso que é purgar. Bom, mas, por enquanto, só história. Jesus, isso é só pesquisar, galera. Pesquisar, vocês acham. Jesus falava sobre a reencarnação. Jesus falava assim. Em várias passagens, Jesus falava. Em algumas ele deixou claro, em outras ele deixou assim, de uma maneira, deixou assim entrever, deixou uma pista ali. Tem uma hora que ele pergunta assim, que dizem os homens do Filho do Homem? E os discípulos respondem, não, dizem que você é Elias, que você é Jeremias, ou outro profeta qualquer. E aí ele pergunta, e você, Pedro, o que é que você diz? E vocês o que dizem, né? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus responde para ele, não foi o sangue nem a carne que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Mais adiante, eles estão falando, olha, estão dizendo que você é o Elias que há de vir e tal, né? E Jesus responde, não, eu não sou o Elias. O Elias, ele já veio. E os homens o trataram como lhes aprouveram, como eles quiseram.
Trataram como quiseram. Bem, e está lá no final, né? E eles entenderam que Jesus falava de João Batista. João Batista era a reencarnação de Elias. Quem foi Elias? Vamos abrir um parênteses aí. Elias, ele foi um profeta do povo judeu. Foi um profeta. E olha que interessante. Teve um momento onde aconteceu uma revolta ali com o povo. E o que aconteceu? Rolou tipo um desafio. Se fosse hoje em dia chamar de desafio, né? Estava tendo um bolinho podre que estava se revoltando porque eles queriam acreditar em outros deuses. Então Elias propôs um desafio. Falou, ó, vamos colocar umas madeiras aí. Colocam umas madeiras e vocês rezam para o seu Deus. E se pegar fogo, tá tudo certo. E se não pegar? Bom, depois eu rezo pro meu. E foi feito isso. Colocou a madeira, os caras rezaram. Era muita gente. A galera toda estava lá para ver esse desafio. E aí, o povo rezou pra caramba, não aconteceu nada. Elias era um cara assim, tipo ostentação. O que ele fez? Quando chegou na vez dele, ele falou, molha a madeira, molha, pode molhar. E era um médium de grandes possibilidades. Quando ele começou a fazer as preces dele, disse que veio um fogo que consumiu toda a madeira, e inclusive as pedras. Consumiu até as pedras. Até aí, beleza, Elias ganhou e tal, é nós, estamos juntos. Peraí. O que nós vamos fazer com esses caras aí? O Elias falou assim, ó, corta as cabeças. Alguns livros dão um número de 600 pessoas. Sabe o que é isso? 600 pessoas ele mandou degolar. Bom, e aí ele marcou o destino dele, né? Porque ele reencarna como João Batista. E qual foi o fim de João Batista? Também da mesma forma. Bom, mas vamos voltar lá para Jesus. Sobre essa parte aí da reencarnação. Tem uma hora que Nicodemos, que era um doutor da lei, que vai visitar Jesus e perguntar para ele sobre essas coisas, né, de reencarnação e tal. E Jesus fala assim, ó, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E ele fala assim, não vos espanteis quando vos digo que há de nascer de novo. O vento sopra onde quer, não sabemos nem para onde ele vai, nem para onde ele vem. Então, olha que interessante isso aí. Quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? Quantos por cento o nosso planeta tem de água? Quantos por cento? 3/4? 75%? Beleza. Então os filhos da terra, da mesma maneira, têm essa porcentagem de água. Nascer da água é nascer no corpo físico. É nascer no plano material. E nascer do Espírito é despertar para as coisas espirituais, para as verdades eternas. Isso que é nascer do Espírito. Então, ficou claro aí esse lance da reencarnação. Mas por que, então, que nós não temos a reencarnação na Bíblia? Por que foi retirado? Uma pesquisa mostra o quê? Que Justiniano, que foi o imperador do Império Bizantino, que era uma parte de Roma, ele fez um concílio em Constantinopla, ficou conhecido como o Concílio de Constantinopla, vinha sendo pressionado pela mulher dele, a Teodora. A Teodora não gostava desse negócio de reencarnação, porque a galera era reencarnacionista, acreditava em reencarnação. Só por alguns fatos que eu mostrei já dá para perceber. Só que é o seguinte, por que a Teodora, a imperatriz Teodora, não gostava disso? Acredita-se que ela era uma cortesã. E aí,
tem duas versões. Duas versões. Para que isso não a prejudicasse, o que ela fez? Uma versão diz que ela mandou matar todas as outras prostitutas. Uma outra versão diz que ela pegou todas e enfiou num convento. Porque os cristãos se revoltaram, ficavam falando para ela: você vai ter que nascer e morrer 500 vezes para você pagar isso aí. Então ela odiava essa história de reencarnação. O que acontece é que Justiniano foi lá e criou o concílio e pressionou, e aí toda a crença em reencarnação foi substituída por ressurreição. Tudo isso é história. Só pesquisar, buscar, que vocês vão encontrá-la. Mas vamos lá. Como que é esse lance da reencarnação? É assim, nós somos criados simples e ignorantes, fagulhas do pensamento divino, e descemos para a matéria. E ali nós estagiamos no reino mineral, vegetal, animal, hominal, e depois vamos para a espiritualidade, e nos diversos graus lá na espiritualidade. Tem uma frase do Leon Denis que diz assim: o homem, a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Representa toda essa passagem aí do espírito até chegar no reino hominal. E qual que é o objetivo da reencarnação? Bom, Jesus já falava: olha, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, o nosso objetivo aqui é evoluir. Evoluir. Aprimorar os sentimentos, aprimorar o nosso intelecto. Esse é o grande objetivo da vida. Não é ser feliz, é evoluir. Leon Denis foi contemporâneo de Kardec. Bom, como é que está aí a live? Como é que está o pessoal aí? Evelise, Sandra, Fabiane, Rosana, legal, muito legal. Agradeço Miriam, a todos aí. Comentem, façam perguntas, acrescentem. agora. Pode falar. Que eu ia escrever para eles fazerem perguntas. Ótimo. Então nós vamos dando continuidade aí. Se tiver algum comentário relevante, coloque, que vai acrescentar, que vai trazer para nós, coloque, que nós vamos falar aqui. Certo? Vamos que vamos, então. Pega um copo de água para mim, por favor. O que acontece? O que é que a reencarnação, gente, é uma forma da gente entender. É o começo, né? Para a gente começar a entender a justiça de Deus. Com a reencarnação, cai por terra todos os machismos, cai por terra todos os preconceitos, porque que adianta se você tem preconceito de raça e traz isso para você, corre o risco de você nascer nessa raça que você tanto odeia. Pensou? E aí? E o aprendizado? Tem que vir, né? A gente tem que sentir. Às vezes sentir na pele para aprender. Então, obrigado. Assistente de palco. Nossa, estava para molhar o verbo aqui. É assim. Os grandes mecanismos que regulam a nossa reencarnação chama-se lei de ação e reação. Lei de causa e efeito. Sabe a lei de Newton? Para toda ação existe uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade.
E essa lei, ela regula a nossa encarnação. Porque é aquilo lá, é plantou, colhe. Não dá para colher frutos onde você plantou espinhos. Não dá. Bom, então vamos dar uma olhadinha nesse negócio aí de ação e reação. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? A resposta: na consciência. Claro, não é possível acreditar que a lei de Deus já está escrito em folhas de papel, em lugares onde o homem pudesse se adulterar. Ela está na nossa consciência, na consciência de cada um. E a consciência ela é implacável. Então vamos fazer que nem uma receita. Reserve. Imagina uma pessoa. Ela, em uma vida, assassina um pai de família e os filhos morrem de fome. Lá, do lado de lá, ela descobre o quanto que ela errou. Ela descobre o quanto que ela falhou. E aí, ela se conscientiza e fala assim: eu vou reparar tudo que eu fiz. Porque não adianta só se arrepender. Não adianta só se arrepender. O arrependimento é o primeiro passo para a gente se livrar, para a gente começar a quitar isso. É o primeiro passo. Primeiro vem o arrependimento, depois o sofrimento e depois a reparação. É, claro. Já pensou, você está com o seu carro, vem alguém e bate no seu carro. E aí a pessoa fala: pô, cara, desculpa aí, foi sem querer, cara. Ó, profundamente arrependido. É, precisa pagar. Então, eu não tenho dinheiro. O que adianta, cara, arrepender? É preciso reparar. Reparar é uma coisa que a mãe da gente sempre ensinou para nós. Seguinte: abriu, fecha. Molhou, enxuga. Né? Sujou, limpou. A mãe da gente sempre ensinou isso. E a minha esposa pega no pé por causa disso aí também. Até hoje tem algumas coisas que é difícil de aprender. Mas a gente segue aprendendo. A lei da reparação é essa daí. Para a gente reparar, é isso. É devolver ao estado anterior as coisas. Quando nós atuamos. Então, vamos lá. Voltando à história. Prejudicou uma família inteira. Ela diz: eu voltarei. E receberei vocês como filhos. E vou trabalhar a vida inteira por vocês. E vou dar tudo. Casa, comida, roupa. Tudo. Vou dar tudo para vocês. Só aí, tudo até aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Tudo justo? Tudo justo até aí. Você não vai subir. Só que olha só, vamos adicionar algo mais a essa história. Imagina que essa família chega e fala assim: olha, a gente não quer reencarnar não, essa foi a última. A gente já zerou tudo, né, com esse sofrimento que veio aí, que você proporcionou para nós, já zerou, então a gente não vai mais reencarnar. Aí o Espírito fala assim: não, meu, vocês precisam reencarnar, eu preciso devolver para vocês tudo que eu tirei. Não, cara, relaxa, não tem mais bronca, não tem nada, fica de boa, acabou. A gente não vai reencarnar, entendeu? E aí? E agora? Como ele faz para quitar isso? Pois bem, ele volta. Porque se não tem cobrador, não tem cobrador. Né? Mas ele volta. E aí ele faz uma casa para 50 crianças. Para 100 crianças. Para 1000. Porque é assim. Ele está em débito com a consciência dele. E onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. E a nossa consciência, ela é implacável. A quitação dos débitos acontece no âmbito da nossa consciência. E é por isso que
as graças de Deus, as bênçãos vêm assim, 1000 por um, 100 por um. Ele não tinha prejudicado 4, 5, aí ele vai lá e faz uma casa para 1000 crianças. E beneficia quantas famílias? É assim. No fundo, nós não temos débitos com pessoas. Nós temos débitos com nós mesmos, perante as leis divinas. A reencarnação explica muita coisa, principalmente aquilo que eu estava falando lá de nascer em Estocolmo, de nascer em Osasco. Nós somos atraídos magneticamente para um lugar, para um grupo de pessoas. E esse lance do grupo de pessoas eu vou falar depois. Mas o que acontece? Quando a gente vem para cá, a gente tem uma história para seguir. A gente tem a maior parte das coisas que acontecem conosco, se não forem graves, estão relacionadas à nossa própria vida mesmo, aqui mesmo. Ah, eu não consigo um emprego que eu não estudei. Então, devia ter estudado. Muitos dos nossos sofrimentos são causados pelo nosso comportamento aqui, nessa vida, agora. É lógico. Espera aí que temos perguntas, aí o meu staff está falando aqui no meu ponto eletrônico. A Evelise está pedindo para falar a respeito do acréscimo de misericórdia. O acréscimo de misericórdia. Evelise, muito obrigado. Evelise Dalva. Pronto, agora ela sai da live. Só porque eu falei isso, mas tudo bem. Deus é amor, né? A Débora também quer saber sobre a reencarnação compulsória. A Débora Greco. Débora Greco? É. Débora Greco, você está aí? Lindo, Débora. Bom, vamos lá. Deus é amor. Lembra de eu falar isso na outra live? Deus é amor. Sempre. Tem uma história do Humberto de Campos, onde ele narra, né, um homem que tinha que vir, é muito conhecido no meio espírita, o homem tinha que vir e perder o braço. E aí uma intensa ação no bem faz com que ele perca apenas o dedinho, qualquer um, perde um dedinho. Imagina um cara que ajuda todo mundo, dá cestas básicas, está sempre disposto. Aí ele vai e sofre um acidente e perde o dedo. Aí as pessoas falam, nossa, Deus, né? Pessoa tão boa. E ainda tem esse sofrimento, ó. Isso é acréscimo de misericórdia. Deus consegue enxergar no fundo da nossa alma o que é que nós precisamos. Se nós olhássemos para os presídios, para as pessoas que estão lá, tenho certeza que para alguns que ficaram lá uma semana já ia estar bom, para o resto da vida o cara ia ter aprendido. E para outros ficar 30 anos não ia adiantar nada. Então Deus tem esse poder. Porque o que importa para Deus não é punir. Aliás, Deus não pune. Nós temos a oportunidade. Com a reencarnação, nós percebemos que o que nós fizemos lá atrás, nós colhemos nessa. A gente colhe nessa. Então não foi Deus. Se você está numa estrada, numa rua, numa estrada, a estrada é 60 por hora, você anda 120. Você bate e se arrebenta, a culpa é de Deus. Qual a velocidade que você imprimiu ao carro? Você está fora das leis de Deus. Agora, encarnação, beleza, Evelise? Isso aí, né? Agora, a reencarnação compulsória é quando o espírito ele não tem condição de saber o que é melhor para ele. Então ele tem que vir para expiar, para passar por aquelas provações, aquela expiação, aquele sofrimento, porque isso vai trazer para ele benefícios. Com uma criança que a gente tira o videogame, está ali, compulsoriamente sofrendo. E ela não acredita nisso, não gosta, está esperando acabar. Mas lá na frente ela vai falar, ainda bem que o meu pai não me deixou jogando videogame o dia inteiro. Beleza? Entendeu a ideia? Tem mais?
Tem mais alguma coisa aí? Não, estou falando, tá tudo certo. Tá tudo certo? O Silvio está sugerindo alguns temas, mas aí é para umas próximas vezes. Ótimo. Falando nisso, já que eu dei uma parada, eu estava pensando o seguinte, galera. Em fazer um contos e pontos de sexta-feira. É uma ideia que eu estou pensando aqui. Pegar uma história. Aliás, daqui a pouco eu vou contar uma história. Daqui a pouquinho eu vou contar uma história para ilustrar tudo isso aí que eu estava falando. E ser talvez até um pouco mais curto. Contar uma história e trazer a moral toda sexta. O que vocês acham? Acho que ficava bom, hein? Eu tenho comigo umas 50 ou 70 histórias arquivadas. E hoje eu vou trazer uma. Então vamos lá. Já falei dos objetivos da encarnação. E o que eu falava para vocês das diferenças? Uma pessoa que aprendeu música numa encarnação, ela pode trazer na outra. Que ela tem talento, desenvolveu talento para o desenho, ela vem com mais facilidade. Né? Talento com a matemática, ela vai ter facilidade nessa. Tudo que nós cultivamos é nosso. Se isso não for prejudicar a gente, porque imagina um cara que ele é um artesão nato, um artesão nota 10, e aí toda encarnação que vem ele é artesão, aí ele, opa cara, eu preciso bloquear isso aí. E aí bloqueia esse conhecimento, mas ele não perde. Para que em outra vida ele desenvolva outros talentos. Então, o que o Espírito apresenta aqui de facilidades, muitas vezes, representa algo que ele cultivou em outras vidas. Aí Deus é justo, Deus é bom. Poxa, agora chegamos lá, hein? Bom, um dos objetivos da reencarnação, puxa vida, é que o homem, primeiro, né, é a busca da perfeição. A busca da perfeição. Como dizia Jesus. E para que ele possa tomar parte, tomar conhecimento da sua parte na criação. Olha que legal isso. Isso é muito legal. Para que o homem possa... Porque nós somos colaboradores de Deus na criação. Dentro da nossa abrangência, nós somos responsáveis pela paz que nós proporcionamos, pelo ambiente que nós criamos, seja na nossa casa, no nosso trabalho, por todas as nossas contribuições. Então, nós somos co-criadores, pode colocar dessa forma. A paz que existe na nossa casa ela é reflexo da nossa mente, do nosso adiantamento. Sigamos em frente. Dúvidas, mágoas, ressentimentos? Mande aí. Bom, para ilustrar, eu queria contar uma história. Contar uma história agora para dar uma ilustrada. É assim, ó. Era uma vez. Quando começa assim, você já sabe que a história é boa. A história é boa quando começa. Era uma vez um mendigo. Não, uma pessoa em situação de rua, que é o politicamente correto. Mas eu vou falar mendigo mesmo. Era uma vez um mendigo. E ele estava lá. Né? Ele passava o dia inteiro. Há muito, muito tempo atrás. Eu esqueci de falar isso. É muito, muito tempo atrás. Ele estava lá. Ele passava o dia inteiro ajuntando comida. E aí, ele dormia, né? Se preparava para o outro dia. Guardava um pouquinho que sobrava e se preparava para o outro dia. E aí o que aconteceu? Uma hora ele acordou de noite e viu um rato. O rato estava comendo a comida dele. Aí ele chegou pro rato e falou: "Ei, rato, você é o maior rato, hein, mano? Fica roubando a minha comida, cara." E o rato falou: "Ô, cara, vai ver que a sua vida vai ser essa daí. Você é morador de rua, então, cara, nós estamos juntos. Eu também sou da rua, cara. E não reclama não. Quem sabe que vai ser a sua encarnação inteira você vai ser assim." Ele: "Não, não é não, cara. Eu ralo pra caramba. Eu vou sair dessa." E o rato falou: "Olha, se for isso aí mesmo, nem adianta você se matar.
Mas como é que eu vou saber? O rato falou, vai lá e pergunta pro Buda, cara. Pergunta pro Buda. E aí, ele então saiu na jornada. O Buda, gente, vou falar pra você, morava lá na Zona Leste. Lá na Zona Lost, tá ligado? Só que não tinha o trenzão, o fepazão pra ele ir lá. Não tinha. Tinha que ir na pernada. Então, ele começou a jornada dele, porque ele queria saber se realmente ele ia ser a vida inteira morador de rua, se era o karma dele. E aí ele começou a jornada dele, andou pra caramba o dia inteiro. Quando já estava anoitecendo, ele parou numa casa. Uma casa assim, legal mesmo, tipo mansão, sabe? Os caras de grana mesmo. Bateu lá, e o dono da casa pôs ele pra dentro e falou, nossa, cara, viajando essa hora? Então, tô viajando aí. Pôs ele lá, ofereceu alimento, ele dormiu lá. No outro dia de manhã, preparou uma mochila para ele, com comes e bebes e tal, e falou, meu, onde você vai? Ele falou, tô indo lá no Buda. Tô indo lá no Buda. Pra quê? Que eu vou fazer uma pergunta para ele. Ah! E o dono da casa falou assim, ó, já que você tá indo lá no Buda, faz uma pergunta lá para ele, uma pergunta minha para ele. Pode ser? Ele falou, não, pode, claro, pode sim. Então, pergunta para ele o seguinte, eu tenho uma filha, ela tem aí os seus 27 anos, 28, não casou ainda. Sabe por quê? Porque ela é muda, ela não fala. Ela não fala. Pergunta para o Buda se é assim, o destino dela é ser muda para o resto da vida. Tá bom. E ele continuou a jornada dele. Subiu numa montanha, né? Subiu na montanha, e aí quando ele chegou lá em cima, ele viu que tinha muitas montanhas, tinha uma cadeia de montanhas na frente dele. Ele tinha que passar por tudo aquilo. Ele falou, meu, eu não vou conseguir, cara. Eu não vou conseguir passar por todas essas montanhas. E agora eu nunca vou chegar lá, como é que eu vou fazer? Aí ele olhou para o lado assim, ó. Tinha um velho sentado, encostado numa árvore. Mas um velho assim, tipo, mas muito velho, muito mesmo. Sabe, que eu falei na outra, o cara tinha monóculo, fez curso de datilografia. O cara era velho pra caramba mesmo. Mas muito, uma barbona assim, maior que a do Davi. Meu, o Davi é um cara que trabalha no centro lá, tem uma barbona assim, presença mesmo. Né? É. E o velho falou assim, o que você tá olhando pra mim? Ele falou, nada, tava só um problema aí. Tenho que passar aqui nessas montanhas aí. E não sei como é que eu faço. E aí ele se levantou e ele falou, cara, o velho, né? O cara tinha uma barbona, os cabelos brancos assim. Falou, cara, eu tenho poderes. Eu tenho poderes. E puxou uma caixinha assim, dentro tinha várias pedras, tinha tipo as gemas do infinito do Thanos, esfera do dragão, o cara tinha tudo. Ele pegou uma pedra daquela, segurou na mão assim, ó, e ele começou a levitar. Pegou o João, vamos chamar, para não ficar chamando ele de mendigo, vamos falar de João. Pegou o João e falou, vamos. E foram voando. E atravessaram a cadeia de montanhas e chegaram lá do outro lado. Quando ele estava chegando lá, o mago, que ele descobriu que ele era um mago, perguntou para ele assim, cara, onde você vai? Ele falou, vou lá no Buda perguntar um negócio para ele. Ô, já que você está indo lá, aí ele, eita, não. Você não pode fazer uma pergunta para mim? Posso. Qual que é a pergunta? Ele falou, é o seguinte, eu quero alcançar o Nirvana, né? Eu estou há 800 anos aqui meditando e não consigo, cara. Não consigo alcançar a plenitude. Pergunta para o Buda aí se falta muito, o que eu tenho que fazer? Tá bom, foi lá. E aí, continuou a jornada. Andou pra caramba, chegou num rio. Um rio assim, tipo o rio Amazonas. Riozão, assim, nem dava pra ver do outro lado. Ele falou, meu, e agora que eu não sei nadar? E eu tô pertinho já do outro lado, já era a Zona Leste. Ele já via ali o estádio do Corinthians, tudo belezão lá. Ele falou, pô, tô chegando, já tô chegando. E, mas eu não sei nadar, meu. Como é que eu vou atravessar isso? Aí ele olhou do lado, assim, só que era outro lado. Olhou pro outro lado, saiu uma tartaruga, mas uma tartarugona. Tartarugona daquelas que parece um fusca, mano. Saiu assim e começou a comer uma graminha.
Começou a comer uma graminha e tal. E aí, galera, se ele conversou com o rato, ele conversa com a tartaruga, que ele era fluente nesse idioma. Foi lá na tartaruga e falou: tartaruga, é o seguinte, eu ia pedir para você fazer um cavalo para mim, mas um cavalo marinho, certo? Você não tem... Não, falando sério, me ajuda a atravessar aí, preciso ir lá no Buda e tal. A tartaruga falou: beleza, espera eu terminar aqui a minha refeição, a gente vai. E assim ele subiu nas costas da tartaruga e eles foram. Quando ele estava atravessando, a tartaruga falou assim: o que você vai fazer lá? O que você vai fazer? Vou conversar com o Buda. Então, você pode fazer uma pergunta para ele lá? Ai, meu Deus, vou ter que anotar, que é muita gente. O que é? Falou: não, eu sou tartaruga faz 200 anos. Eu quero saber quando que eu vou evoluir. Eu queria me tornar um dragão, sabe? Tipo Game of Thrones, assim, Dracarys e tal. Eu queria ser um dragãozão. A minha próxima lance da evolução é essa. A próxima fase é essa. Pergunta pro Buda se demora muito. Tá bom. Ele desceu lá do outro lado, foi caminhando, chegou lá na casa do Buda. Chegou na casa do Buda. O Buda apareceu lá, distribuiu senha para todo mundo, porque era muita gente, né? Para não ter aglomeração, ele já afastou as pessoas. E aí falou assim: ó, no máximo 3 perguntas, que hoje tem muita gente, tô cansado. Ele falou: pô, eu tenho a minha pergunta do cara lá, da menina, do mago. Ixi. E foi chamando as pessoas. Ele falou: e agora? Qual pergunta que eu vou fazer? De alguém eu não vou fazer, não. E ele pensou na situação dele, pensou na situação da menina que estava 20 e poucos anos sem falar, na situação do mago que estava 800 anos, na situação da tartaruga. Aí ele falou: meu. Nisso o Buda chamou a senha dele, ele foi lá. Opa, e aí, Buda, beleza? Tá? O Buda falou: meu, eu sei das coisas, cara. Nem precisa me falar. Porra, como é que é então? Ele falou: ó, vou explicar para você de trás para frente aí, beleza? Só 3 perguntas, hein? Então vamos lá. Ele perguntou da tartaruga. Tartaruga, fala para ela sair do casco dela. Ela tem que sair do casco. Quando ela sair do casco, ela vai passar para um outro nível. É que o casco protege a zona de conforto dela. Fala para ela fazer outra coisa. Para ela sair dessa proteção. E o mago? O mago é o seguinte: ele acredita que o poder dele está naquelas coisas materiais, nas joias, nas pedras, no ouro. Que nada, cara, o poder vem dele, não vem do ouro. Entendeu? Quando ele se desfizer dessas coisas, quando ele se desprender dessas coisas, ele alcança o nirvana. O que está prendendo ele são essas coisas materiais aí. Tá bom. E a menina? Tem uma menina lá, ela não fala não, né? Porque, fala sério, né? Às vezes a pessoa não falar é uma benção. Agora a Miriam vai brigar comigo. Né? Ela fala: ó, o preconceito, Marcelo. Né? Mas assim, o Buda falou: fala para ele o seguinte. Fala para ela o seguinte: quando ela encontrar o amor da vida dela, ela vai falar. Ó, que bonito isso aí, né? Então, beleza? Acabou o seu tempo. Aí ele falou: eu sou só um morador de rua mesmo, deixa aí, pelo menos eu vou levar alguma coisa para eles. E voltou. Encontrou a tartaruga, ela estava esperando ele, não tinha nada para fazer. E aí? Ele falou: não, tartaruga, eu te falo sim, mas já vamos andando aí, né? Me leva lá do outro lado. Eu vou falar: a tartaruga, é o seguinte, deixa o teu casco. O Buda falou que você tem que sair do casco, cara. Quando você sair desse casco, olha, não, é verdade, sai do casco, cara. Sai da sua zona de conforto. Vai pra vida, cara. Que aí você evolui. E a tartaruga saiu do casco. E na hora começou a se transformar num dragãozão. Falou: nossa! E falou pra ele: ó, cara, é o seguinte, dentro do meu casco aí tem um monte de pérolas que eu fui pegando aí nas minhas andanças, né? Nas minhas nadadas por aí. E eu guardei, pode pegar pra você, que eu nem... Pode pegar, não precisa mais não. E ó, valeu, foi embora, voando.
Ele andou um pouco mais e encontrou o mago. E o mago, e aí, cara, beleza? O mago era muito velho, como eu falei. Velhão mesmo, imagina, 800 anos, mano. Cara, tipo, né? Muito velho. E aí, ele falou, não, eu falo pra você, mas me leva depois das montanhas lá e tal, só pra garantir, às vezes você não gosta que eu te falo. Não, deixou ele lá, do outro lado. Seguinte, mano, você tem que se desfazer dessas joias, dessas gemas, dessas coisas das esferas do dragão, tudo, cara. Quando o seu poder não está nisso, está em você mesmo. O poder é você, cara. Quando você se desfizer disso, já era. O mago, sério? Não acredito. Então toma, pega pra você. Sentiu verdade, né? Pega pra você o poder. E na hora ele já começou a se elevar e foi indo e desapareceu. Olha que beleza. Bom, faltava só uma. Foi voltando, né? Uma pernada de novo. Chegou até na casa do homem que havia abrigado ele logo no começo. O homem recebeu ele e tal. E ele começou a contar, cara, conheceu uma tartaruga, um mago que era muito velho e tal. Nossa, muito velho. Acho que as pessoas não cantavam nem parabéns para você. Cantava, tá na hora, tá na hora. Meu, eu sei que o mago se elevou. E ele falou, meu, mas e aí, cara? Nisso, desceu. A filha do cara desceu as escadas e chegou e viu ele ali sentado à mesa. E falou assim, nossa, você é aquele cara que veio aqui na semana passada e passou aqui, levou comida, tá falando do mago. O que aconteceu com você? Ó, ela já queria se adiantar. Imaginem quem era o amor da vida dela. Bom, relacionando com tudo que nós vimos aí até agora, uma das coisas que nos prende muito a essa vida, a esse planeta, são os bens materiais. Um é o nosso comodismo, começando pela tartaruga. Nós vivemos num ponto e dificilmente saímos. Quando nós decidimos sair um pouco da nossa vida, para ir para as ruas para levar, que seja um prato de comida, para ir na casa da vizinha, que teve problemas, aliás, nesse momento tão difícil. Quando a gente sai para levar alguma coisa para o outro, quando a gente sai da nossa zona de conforto, nós crescemos. Quando nós desprendemos dos bens materiais, e os bens materiais realmente é algo que nos aprisiona muito. Quando nós aprendemos a lidar com isso, nós crescemos. Quando nós percebemos que a vida é muito mais que isso, nós crescemos. Como dizia Jesus, né? Que o corpo é mais que a roupa, que a vida é mais que o alimento. Quando nós aprendemos isso, nós crescemos. Quando nós colocamos as prioridades dos outros, respeitamos isso, nós crescemos. Foi isso que ele fez. Quando ele colocou a prioridade do outro na frente da dele, percebeu que eram mais importantes, ele resolveu o problema dele. Passou a ter posses, passou a ter poder e arranjou o amor da vida dele. Olha que história linda, uma história muito linda. Tem perguntas aí? Eu vi que tem perguntas. A Jaciara, ela está perguntando o que é karma. Você dá uma explicada do que é karma. Então, eu não gosto muito de usar essa palavra karma. Eu usei porque é uma história oriental, porque o karma ele abrange muitas outras coisas, mas eu posso falar que o karma seria assim, a reação da nossa ação. É o fruto das nossas atividades, a consequência das nossas ações. Esse é o karma. Quando nós prejudicamos alguém, nós carregamos o retorno. E temos, como eu estava dizendo antes, na ação e reação, nós caminhamos para o arrependimento, depois para o sofrimento e depois para a reparação. O karma seria tudo isso.
como eu disse, o cara havia prejudicado uma pessoa, e aí ele vem com esse lance de perder o braço. O karma seria isso, perder o braço. Mas, como eu disse, a gente deve ter cuidado com essas coisas, porque muitas vezes o que nós sofremos nessa vida, nós mesmos causamos nessa vida. Outra coisa, o seu irmão Maurício, ele quer saber o seguinte: uma criança que nasceu numa família, tá? E ela conhece a avó dela, ela fala que ela conhece a avó dela, só que a avó dela morreu antes dela nascer. Nossa, ela fala que ela conhece a avó dela e a avó dela morreu antes dela nascer. Olha, é muito difícil. Então o caso é esse. Nasceu uma criança, ela fala que conhece a avó dela e que a avó dela desencarnou antes dela nascer. É muito difícil afirmar, bater o martelo para qualquer coisa e dizer porque cada um vive uma vida e cada vida tem as suas particularidades. Mas pode ser que ela conhecia mesmo. Pode ser que durante o sono ela encontrou, pode ser que a avó dela a trouxe ali, a conduziu, a auxiliou naquela encarnação. Pode ser, com certeza. Nós estamos todos ligados. Nós estamos todos ligados. Mais alguma coisa? Só isso. Mais algum comentário? A Solange está falando linda história. Posso passar para frente? A Solange Espósito. Ô Solange, não só pode como deve. Não só pode como deve. A nossa vida... Bom, primeiro deixa eu só fechar. A reencarnação, gente, é a repetição das existências através de novas experiências dentro de um processo de aperfeiçoamento lento, gradual, mas consistente, onde Deus, nosso Pai, nos possibilita que tenhamos escolhas mais conscientes e despertemos para uma vida superior. Essa repetição faz com que a gente aprenda muita coisa. Nós somos, já ouviram aquela expressão, nós somos viajantes desse tempo. Viajantes desse tempo. Pô, tá dando o horário já, né? Estou vendo aqui 57. Né? 57 minutos. Vamos lá. Tem mais uma pergunta? Vai. A Ellen Silva, ela está querendo que você fale um pouco a respeito da epidemia, sobre essa epidemia, sobre a visão da doutrina espírita. Então, Ellen, eu já falei um pouco na outra live, mas que eu posso dizer assim, em breves palavras. Essa pandemia, essa doença, ela é um reflexo do nosso comportamento. Deus, através do acréscimo de misericórdia, como a Evelise falou citou muito bem aí, nos proporcionou essa doença. Essa doença foi o grau menor, porque está havendo uma depuração no planeta. Era necessário que nós despertássemos para muitas coisas. Então, estamos em casa, abrigados em casa, para refletir sobre como era a nossa vida antes. Nós, com certeza, antes de reencarnarmos, sabíamos disso, do que poderia ocorrer. Então, estamos aqui. E essa pandemia, ela vem por acréscimo da misericórdia divina. Podia ser algo muito, muito pior. É que Deus nos ama muito e nós conquistamos isso. Isso é, na outra eu disse que era até um presente, né? Talvez um presente é muito, mas o que eu posso dizer? Foi dos males o menor. Imagina, as pessoas pensavam que a gente ia sofrer com a bomba atômica. Que nada. Veio essa doença. Que muito em breve vai passar, se Deus quiser. Mais alguma coisa? Não, deixa eu ver aqui. O que eu posso dizer, gente, é que nós somos viajantes desse tempo. Nós estamos numa jornada, numa peregrinação.
E quando a jornada é muito longa, olha só, uma jornada de 50, 60, 70, 90 anos, a gente começa a esquecer que estamos numa viagem. E começamos a acreditar que a gente é daqui. Mas a verdadeira vida não é aqui. É lá. Pensa bem, havia um momento aqui na Terra que nós não existíamos. E nós vamos voltar para lá. Nós viemos em grupo. Nós viemos num grupo. Um grupo grande de pais, mães, avós, amigos. A nossa família espiritual estão os amigos também, aqueles que a gente tem mais afinidade do que os consanguíneos, do que os parentes. E nós viemos para cá. Aquele que veio antes nem sempre vai embora antes. Às vezes ele é o último a voltar. Mas uma coisa é certa. Nessa viagem, a gente vai voltar. Essa é a certeza. Outra coisa importante da viagem, a gente se encanta muito com o plano material, com as coisas desse mundo maravilhoso. E nós nos perdemos. Acabamos deixando de lado. Deixamos de acreditar, esquecemos que somos de lá. Mas nós somos de lá. E nós vamos retornar. Eu sei que é um período de grande sofrimento, de muitos desencarnos. Não pense que a espiritualidade foi pega de surpresa, porque não foi. Eles sabiam de antemão o que ia acontecer. O que eu quero dizer é que ninguém enterra o espírito. Deixa eu arrumar aqui que saiu. Que o corpo tem prazo de validade, mas o amor não tem. Que ninguém enterra a essência, que o amor permanece, porque o amor é o nosso patrimônio, que nós conquistamos para a eternidade. Imagina, gente, nós convivemos com uma pessoa, com pais, mães, filhos, companheiros, durante 20, 30, 50 anos. Quantas vivências, quanta coisa, quanto sentimento. Você acha que isso se perde, se destrói com o corpo físico? Não. O amor não cabe dentro da vida. O amor transcende, supera, excede a vida. É época de aceitar a ausência temporária, de compartilhar sentimentos. Se você perdeu alguém, vou dizer para você, ninguém perde ninguém. É só uma ausência temporária. É época de compartilhar sentimentos. E, se necessário, buscar ajuda profissional. Se você sabe de alguém que teve esse problema, liga, conversa, auxilia, sai do casco tartaruguinho. Telefona, dá um auxílio. Ninguém perde ninguém. O melhor do ninguém perde ninguém é o seguinte aspecto, que aquilo que foi cultivado junto aos corações vai permanecer. E que o nosso trabalho de aperfeiçoamento é longo, mas é consistente e nós vamos conseguir. Não desanima não. Não desanima de jeito nenhum. Jesus conhece as nossas lágrimas. Jesus conhece as suas dores e nos dá segundo as nossas necessidades. Foi? É isso? Beleza? Tem uma pergunta. Tem uma pergunta, nossa. Ô Luiz, cadê o Luiz Fernando? Ó, posso ou não posso? Fala aí. Regina Capellini. Regina Capellini, obrigado pela pergunta. Pode um espírito desencarnar e encarnar rapidamente no mesmo ano do desencarne? Nossa. Como eu disse, Regina, é muito difícil
para dizer qualquer coisa. É muito difícil. Tudo depende da espiritualidade. Eu não consigo dizer, sim, é isso aí. Não dá. Não dá. Mas, quando nós encarnamos, há um preparo muito grande de um grupo familiar que vem para nos receber, um grupo de pessoas que está ali, certo? E se houver necessidade, eu acho que é muito difícil, mas se houver necessidade, se houver essa possibilidade e isso for fazer bem para o espírito, eu acho que pode ser, mas não assim hoje, amanhã. Eu acho muito raro um caso desse, mas não posso dizer que é impossível. Eu acho que é isso. É isso. Queria agradecer do fundo do coração todos vocês aí que participaram, que estão com a gente até agora, tá? Que a gente possa se ver aí em mais uma outra live. Um grande beijo, fiquem com Deus. Obrigado a todos que compareceram.